então agora resfriar esses átomos, tem um detalhe. A gente poderia dizer, bom, vamos fazer o procedimento de melaço, né, e reduzir as velocidades deles usando laser. O problema é que quando a gente faz isso, isso tem um limite e o próprio espalhamento de fótons pelos átomos faz com que fótons que foram espalhados por um átomo sejam absorvidos por um átomo vizinho. Isso leva a um aquecimento, leva a uma limitação na densidade da amostra. Então, para produzir esses condensados, tipicamente o que se faz é aprisionamento magnético. Como é que eu agora pego um sistema magneticamente aprisionado e eu faço um resfriamento que não seja por laser? Bom, uma maneira de fazer isso, que foi bolada principalmente pelas pessoas que trabalhavam tentando a condensação de hidrogênio, é essa aqui. Chama-se resfriamento evaporativo. O que vocês estão vendo é uma xícara de café, e o café está esfriando porque átomos, moléculas mais quentes estão simplesmente deixando a superfície em forma de vapor. Na medida em que eles deixam a superfície, aqueles que restam colidem, retermalizam e o sistema como um todo esfria. É claro que para esfriar o café, se a gente pega café muito quente, né, e quer beber logo, simplesmente deixar ele abandonado esfriando demora, né? Então, o que a gente faz? A gente força a evaporação, né? A gente sopra. Okay? O que se faz nessas experiências é exatamente a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui um conjunto de partículas num potencial, elas estão aprisionadas. Como é que a gente força a evaporação? A gente vem aqui e diminui o tamanho do poço de confinamento. Então, como vocês podem perceber, várias partículas começam a sair. A gente tem aqui uma medida da temperatura. A temperatura está diminuindo. Na medida em que as partículas mais quentes escapam, a temperatura diminui, volta-se a um equilíbrio. Claro que a gente perde partículas, então isso é ruim para a densidade do sistema. Mas se a gente faz o processo de evaporação de modo suficientemente controlado, a gente consegue reduzir a temperatura o suficiente antes que todas as partículas tenham escapado. Como vocês podem ver, a temperatura está bem próxima da temperatura crítica. Quando chegar nessa temperatura crítica, a gente deixa de ter um comportamento de várias partículas e o comportamento do sistema passa a ser como se tivesse uma única grande partícula ou grande função de onda. Não, isso funciona. Pronto, condensou. Na simulação é quase tão difícil quanto na experiência. Ok. Bom, como é que a gente sabe que condensou? Formação dessa grande função de onda macroscópica. Isso aqui são imagens de átomos aprisionados de rubídio. Foi a imagem que deu a capa da Science, do artigo do Cornell e Wyman. Aqui a gente tem uma distribuição de átomos que é térmica, né, e vocês veem que ela tem uma certa extensão. Na medida em que a gente vai diminuindo a temperatura, surge no centro da distribuição um pico, uma concentração muito grande de átomos, né? Quando ainda com vários átomos em volta que correspondem a essa outra distribuição. Então, na verdade, a gente tem as duas juntas aqui. Diminuindo mais ainda a temperatura, a gente chega a um condensado essencialmente puro. Bom, e tem outras características, como a forma assimétrica desse condensado, que são assinaturas do processo. Aqui está uma ilustração, né, do que acontece em tempo real. São imagens tiradas de uma experiência, aparece no centro esse pico, e conforme a temperatura diminui, você de fato chega, né, a um condensado essencialmente puro. Bom, dá para fazer várias coisas com isso. Dá para cortar um condensado, né, com um bisturi laser, e aí juntar os dois pedaços do condensado e observar franjas de interferência nessas ondas de matéria. Tem grupos no Brasil trabalhando com isso, em particular o grupo do Instituto de Física de São Carlos, o professor Vanderlei Banhato,
que não está trabalhando mais com condensados de sódio, ele está trabalhando com condensados de rubídio, e aqui estão imagens do condensado de rubídio obtido em São Carlos. Aqui são, acho que isso é a primeira série de dados quando eles finalmente obtiveram condensado. Bom, vamos voltar ao nosso íon, porque a gente está tratando de experimentos com um único íon aprisionado. Tem uma frase famosa do Schrödinger, publicada em 1952, quando a teoria quântica já era bem conhecida, em que ele dizia que não estamos fazendo experiências com partículas únicas, não mais do que estão criando ictiossauros no zoológico. É uma maneira de dizer que nunca a gente experimenta com apenas um elétron ou átomo ou molécula pequena. Em experiências de pensamento, às vezes a gente supõe que sim, mas sempre isso leva a consequências ridículas. E o título desse artigo é justamente sobre a existência ou não dos chamados saltos quânticos, em que um sistema passa diretamente de um estado para o outro. Por exemplo, um íon que está num determinado estado interno, ele passa para o outro estado interno instantaneamente. Então você está vendo fluorescência do seu íon, de repente ela apaga, depois de um tempo você excita novamente o íon, volta a ter fluorescência. Um outro exemplo disso são experiências feitas com fótons em cavidades de micro-ondas, em que você tem um fóton dentro da sua cavidade e de repente não tem mais nenhum, esse fóton é absorvido. O outro exemplo é o exemplo daquele triste elétron que ficou aprisionado durante tanto tempo e de repente não tinha mais nenhum. É um salto quântico. No caso dos íons, então aqui para nos lembrar, as experiências de fato são feitas com partículas individuais que podem ser observadas por muito tempo. Então é possível observar saltos quânticos, é possível observar produção de estados especiais, é possível, como se diz, preparar esses estados de modo a processar a informação com eles. E uma maneira de fazer isso é acoplando o estado interno do íon com o estado de vibração. O estado interno do íon corresponde tipicamente a uma transição entre dois estados